Bom dia a todos, que Deus abençoe as nossas vidas de maneira maravilhosa, né, meus irmãos? A Débora acabou de dizer, nós temos vivido dias desafiadores, todos nós, a humanidade como um todo, mas como nós somos uma comunidade que se reúne dentro da primeira Igreja Batista de Campo Mourão, eu quero dizer aos irmãos que os tempos são difíceis, mas o nosso Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas. Nada escapou ao seu controle, nada escapou aos seus olhos, e o Senhor tem propósito em todas as coisas, e nem todo propósito do Senhor nós temos dimensão, nós não temos compreensão muitas vezes, mas o Senhor, Ele é poderoso, o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Meus irmãos, nós estávamos estudando os fundamentos da fé cristã. A nossa apostila não se encerrou. Existem 2 aulas ainda na nossa apostila que a equipe de professores reunidos decidimos ministrar essas 2 últimas aulas em uma oportunidade presencial, certo? Nós entendemos que são 2 assuntos muito profundos. Existem assuntos ali que as crianças não podem participar, não sei quantas pessoas colocam crianças e adolescentes aqui para assistir às aulas. Algumas pessoas colocam seus filhos, eu sei disso. Então, nós decidimos fazer isso de maneira presencial. Então, hoje nós estaremos começando uma nova série, que é uma série importante também para a nossa compreensão como igreja, né, como servos do Senhor. Nós estaremos começando uma série sobre vocação. Eu julgo importantíssimo essa série de estudos sobre vocação para que nós possamos entender qual é o nosso papel dentro da comunidade de fé que o Senhor nos colocou. A casa de oração a qual servimos ao Senhor é a primeira Igreja Batista de Campo Mourão. É nesse lugar, é nessa localidade que o Senhor nos colocou para servir uns aos outros, servir o reino de Deus e servir a comunidade que o Senhor nos colocou. Só um minuto, irmãos. Vamos aqui prosseguir, então. Vocação. A pergunta é: o que é vocação? Porque nós temos a concepção da vocação no sentido literal, daquilo que é a vocação para a vida, a vocação profissional, e temos a vocação de fé. Eu quero falar um pouco das duas, porque as duas têm muito a nos dizer. Vocação é um termo derivado do verbo, no latim, vocare, que significa chamar. É uma inclinação, uma tendência e também uma habilidade que leva o indivíduo a exercer determinada carreira ou profissão, certo? Vocação é uma competência que estimula as pessoas para a prática de atividades que estão associadas aos seus desejos de seguir determinado caminho. E aqui já dá para nós fazermos um parênteses. Nós escolhemos um caminho, nós escolhemos trilhar o caminho do Evangelho, o caminho da verdade e da vida, o caminho que foi apontado pelo nosso Senhor, e esse caminho nos coloca oportunidades para servir as pessoas, para que nós possamos exercer a nossa vocação. Por extensão, vocação é um talento, uma aptidão natural,
um pendor, uma capacidade específica para executar algo que lhe dá prazer. Como filhos de Deus, nós temos prazer na presença do Senhor. Nós temos prazer em fazer a sua vontade. Portanto, a nossa vocação, a partir do momento que nós conhecemos o nosso Senhor e que nós encontramos na presença dele prazer, alegria, satisfação, então agora nós temos o quê? Prazer em fazer a sua vontade. O cristão tem uma série de vocações que nós vamos estudar nos próximos domingos, certo? E essa caminhada, essa trajetória com o Senhor nos dá a oportunidade de exercer cada uma dessas vocações, certo? A vocação no reino de Deus é um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a prática bíblica, a prática de tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia coloca como regra de vida, como crença, a prática da vida piedosa, a prática de vida graciosa e diaconal, de serviço, de servir. É louvar e servir a Deus e ao próximo de todo o coração. A consciência da vocação leva à separação, à santificação das coisas que são do mundo e que não são do agrado de Deus. Então, a primeira ação de um vocacionado no reino de Deus é se separar. Então, nós somos santificados pela relação com Deus. Como eu disse no slide anterior, a relação com Deus nos traz alegria e satisfação. Ora, se isso preenche o nosso coração, logo todas as coisas que não pertencem ao Senhor, ao seu reino, não terá o poder de nos dar tal satisfação, ou uma satisfação que empate, pelo menos, com a satisfação que nós temos em Deus. Então, a nossa relação com o Pai, naturalmente, nos separa das coisas que não pertencem a Ele e nos traz para perto das questões que pertencem a Ele. E uma das questões que pertence ao Senhor é o exercício da vocação para um projeto, para um plano maior, que é a revelação do seu amor e das suas boas notícias a esse mundo. Por isso que a primeira ação do vocacionado é a santidade, é a santificação. O vocacionado cristão deseja dedicar sua vida, ele anseia por isso. Dedicar sua vida a Deus e aos irmãos. E encontrar em Deus a segurança, a alegria e a realização pessoal. Ou seja, nós, meus irmãos, a igreja do Senhor, aqueles que representam o reino de Deus nessa terra, nós só encontraremos satisfação, segurança e alegria nas questões do Senhor para nós. Não está em nenhuma outra atividade, não está em nenhum outro lugar, em nenhum outro plano, a não ser em Deus. Então, esse é um breve resumo do que é a vocação para nós. Certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a vocação de servir. Nós vamos falar durante esses domingos a vocação em várias áreas da vida cristã. A vocação na área missionária, na área evangelística, na área das artes, né? O louvor está incluído nisso. Nós vamos falar da vocação responsável perante a sociedade, perante os irmãos. Nós vamos falar muito sobre as áreas em que nós podemos exercer a vocação de ser cristão. Hoje nós vamos falar a respeito do privilégio de servir.
Nós somos chamados para servir. Os irmãos que tiver alguma dúvida, pode escrever no chat aqui, a Débora está vendo, alguma pergunta, a gente tenta responder. E os irmãos podem se inscrever aí também para fazer alguma contribuição posteriormente, tá bom? Nós somos chamados para servir. A maior honra que podemos ter é servir ao Senhor. O serviço está ligado a uma atitude, uma prática da vida cristã. Irmãos, que o Senhor possa falar ao nosso coração essa manhã. É uma honra servir ao Criador do universo. Nós precisamos ter essa compreensão. Nós precisamos colocar no nosso coração e na nossa mente a dimensão que é isso. No plano terrestre, no plano dessa vida, nós nos sentimos honrados em servir algumas autoridades, em estar perto de algumas pessoas. Pessoas que, apesar de ter um poder aqui nesse plano humano, eles são seres humanos como nós. Mesmo assim, o nosso coração se enche da sensação de honra, de se sentir honrado em servir alguma autoridade, alguma pessoa de expressão. Nós precisamos ter essa noção em relação a Deus, ao Criador do universo, ao Criador de todas as coisas. Nada se fez sem a sua ação. A ciência ainda não conseguiu explorar quase que nada do universo que se sabe que existe e que continua em expansão. E nós servimos ao Criador de tudo isso. A Bíblia diz que o Senhor se levanta do seu sublime trono, ele se inclina para ver a sua criação. Então nós servimos a essa onipotência, a essa potência divina que é o nosso Senhor e que é o nosso Pai. Então a maior honra que nós podemos ter, e isso tem que estar cravado no nosso coração, é o serviço a esse Deus. E esse serviço está ligado, meus irmãos, diretamente a uma atitude prática da nossa vida cristã, e isso nós vamos ter um entendimento tendo a relação com as Sagradas Escrituras, com a palavra de Deus. Todo crente é chamado para servir. Todos os crentes. Não há nenhum crente sequer que tenha uma relação com Deus, uma revelação divina, que não é chamado. Todos são. Servir é uma atitude humilde que agrada a Deus. Somos chamados para servir a Deus e aos nossos irmãos. Então aqui há uma outra coisa que eu vou repetir bastante, um outro fator. Servir a Deus, todos nós serviremos, mas nós fomos chamados a servir os nossos irmãos. E para servir os nossos irmãos, não pode haver distinção. Nós devemos servir a todos. E servindo aos irmãos, nós servimos a Deus, porque é uma relação familiar. Porque se eu sirvo ao meu irmão, que chama Deus de Pai, assim como eu chamo Deus de Pai, então a minha contribuição é com a família. E quando a família é bem estruturada, todas as coisas vão bem. O mundo só terá conhecimento, a dimensão que nós somos filhos de Deus e nós fomos enviados por Ele através do amor que há em nós e nas nossas relações. Quem serve se preocupa em fazer bem aos outros, em ser gentil, em ser gracioso, em ser atencioso, deixando de lado o egoísmo, que é a parte carnal do nosso ser e que insiste em se manifestar todo o tempo. Por isso que a Bíblia diz que há uma luta entre o espírito e a carne. Então, há uma tentação
sempre contínua de que o egoísmo que existe na natureza humana se manifeste. Então, nós temos que deixar de lado. Quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce e se fortalece. Então, é o seguinte, meus irmãos, qual que é a receita para a igreja crescer? Nós podemos arrumar muitas receitas, mas nenhuma delas prosperará se a igreja não for um corpo unido, onde cada membro serve ao corpo, uns aos outros. Porque quando o corpo é bem ajustado, o corpo cresce de maneira sadia. Quando há alguma patologia, o corpo trabalha em prol do corpo. É isso, meus irmãos. Então, se há alguma parte do corpo, e nós agora podemos chamar de corpo, a casa de oração, Primeira Igreja Batista de Campo Mourão, se há algum machucado nela, esse machucado só será sarado, só será remediado quando o corpo trabalhar em prol disso. Amém, meus irmãos? Servir uns aos outros é essencial, para não dizer vital. Amém? Eu estou acompanhando o horário aqui para que a gente não se estenda tanto. Seguindo aqui, servo não é um título. Ninguém é ordenado servo. Aliás, isso seria um problema, porque talvez muitas pessoas não gostariam de ser ordenadas o quê? Servos. Eles queriam ser ordenados pastor, diácono, presbítero, evangelista, missionário, mas servo. Então, servo não é um título, servo é uma condição, amém, irmãos? Uma condição do cristão. É um estilo de vida, de entrega total, como Jesus ensinou. Não houve servo como o Senhor. E aí, mais uma vez, eu peço aos irmãos que reflita a respeito do Criador do universo. Dr. Russell Shedd dizia que antes que houvesse luz, houve cruz. Ou seja, antes mesmo da fundação do mundo, nós estudamos isso algumas vezes aqui na doutrina de Deus e da doutrina de Jesus Cristo, no ano passado. Antes que houvesse todas as coisas, Cristo já era Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o autor da vida. E é esse Criador do universo que se fez servo e nos ensina a ser servos. Mateus 20, versículo 28, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele sai da sua condição de Deus, se coloca numa condição humana e se faz servo. Ele não busca ser servido, mas serve as pessoas e, além de servir, dá a sua vida por resgate de muitos. Essa é a nossa vocação, meus irmãos. É servir esse mundo. E dar a nossa vida hoje, pode ser em alguns contextos culturais de perseguição, é dar a vida mesmo. É dar a vida como um derramar, né, do seu espírito. Mas para nós é ofertar a vida. É fazer com que a nossa vida seja vivida em favor do serviço ao reino. Jesus veio para servir. Embora sendo Deus Todo-Poderoso, Jesus se tornou servo para nos salvar dos nossos pecados. O governo de Jesus não é mandar nos outros, mas servir aos outros com humildade em amor. Ora, se o nosso Senhor fez isso, se o nosso Senhor agiu dessa maneira, como nós poderemos agir de maneira diferente, meus irmãos? Nós não fomos chamados ao governo no sentido de ordenar as pessoas,
mas nós fomos chamados a servir as pessoas nas suas necessidades, para que elas recebam a revelação do amor de Deus. E servir uns aos outros, como nós vamos repetir bastante isso daqui. Seguindo, temos que sentir em nosso coração uma urgência em relação ao mundo sobre notícias da salvação que há em Cristo Jesus, para então levarmos as boas novas para aqueles que ainda não o conhecem. Nossa oração deve ser: Senhor, usa-me para a tua glória e para a edificação do teu reino. Esse desejo deve nos consumir todos os dias. Deve ser o clamor do nosso coração. Deixa o Espírito de Deus falar no seu coração, meu irmão. Se o nosso coração não tem esse desejo, nós temos um problema gravíssimo de relacionamento com Deus. Porque se o nosso coração não é movido por esse anseio, então nós estamos muito longe do conhecimento da vontade de Deus. E não tem jeito, meus irmãos, nós só conheceremos a vontade de Deus mediante o conhecimento da sua palavra e na relação com ele através da oração. Se há alguém dentre nós, ou se há alguém dentro daquilo que nós chamamos de igreja do Senhor, que não tem esse senso de urgência em proclamar esse evangelho, essa pessoa está muito longe de ser serva, de servir, de entender a vocação de servir. A vocação de anunciar as boas notícias do Senhor, da salvação, de que existe um caminho a ser trilhado. Por isso essa oração para que o Senhor nos use, ela deve ser feita todos os dias. Clamar ao Senhor para que nós possamos ser instrumento em suas mãos, deve ser um clamor do nosso coração todos os dias. Não adianta nós cobrarmos os outros, o pastor, a igreja, o ministério de evangelismo, a junta de missões. Não, meus irmãos. O dever é nosso. E se nós não tivermos esse anseio no nosso coração, nós temos problemas gravíssimos de relacionamento. Porque isso faz parte do cristão, isso faz parte do Filho de Deus, do servo. Marcos 16:15 é o versículo inicial da grande comissão. E disse-lhes o Senhor aos seus discípulos: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Olha, meus irmãos, o Senhor nos colocou em Campo Mourão. O Senhor já nos enviou para esse lugar. Pode ser que Deus tire alguns de nós aqui para levar para outros lugares que precisa de um reforço, digamos assim. Mas o Senhor nos colocou nesse lugar. Deus me tirou de Minas Gerais, a Débora, e nos trouxe para esse lugar. Deus tirou pessoas do estado de São Paulo, Deus tirou pessoas do estado da Bahia, Deus tirou pessoas de outras cidades do Paraná mesmo e trouxe para Campo Mourão. Aqui é o lugar para nós pregarmos o evangelho a todas as pessoas. Esse é o nosso chamado, a vocação de servir a cidade de Campo Mourão, para que ela possa conhecer o Senhor Jesus. Algo que precisamos saber é que, em diferentes proporções, Deus chamou a todas as pessoas para o serviço em sua obra. Por que em diferentes proporções, irmãos? Porque há talentos, certo? Há talentos distintos, há talentos que são diferentes. Eu, por exemplo, não tenho talento de cantar, por exemplo. Gostaria, mas não tenho. Mas o Senhor me deu outros talentos. Então, em diferentes proporções, o Senhor quer usar todas as pessoas no serviço da sua obra. No entanto, meus irmãos, muitas vezes a nossa falta de conhecimento e limitação pessoal faz com que nós sintamos
impossibilitados de nos envolvermos na obra do Senhor. Essa manhã o Senhor diz a cada um de vocês, e que nós possamos falar isso uns aos outros, não há ninguém impossibilitado. Todas as pessoas são habilitadas a se envolver na obra do Senhor, a servir. O Senhor deu talento a cada um de nós. E o talento tem que ser exercido, meus irmãos. Deus quer nos usar. Vamos nos colocar à sua disposição para que Ele nos use nesses dias. Outra oração: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Senhor, eis-me aqui, usa-me. Outro trecho que tem que existir na nossa oração diária. A oração do servo. Estamos dispostos a servir o Senhor na sua obra? Espero que a resposta seja sim. E se a resposta for sim, pode ter certeza que Deus trará demanda. Deus colocará a oportunidade de servirmos no louvor, no som, nas missões, em todos os lugares, especialmente fora da igreja, para que as pessoas conheçam o amor de Deus. Servir é um ato de amor e também uma vocação do cristão. Pessoas com a disposição em servir continuam a ajudar igrejas ou ministérios para a glória de Deus, podendo atuar em diversas áreas. Então, aqui tem algumas, eu poderia escrever muitas. Na área da música e das artes. Obviamente que observando os talentos na área do ensino. Nós precisamos de pessoas que são vocacionadas a ensinar. Não é ensinar apenas na EBD, irmãos, ou pregando. As pessoas ensinam com a vida. O pastoreio. Irmãos, todos nós fomos chamados a pastorear. Porque o pastor cuida. E todos nós fomos chamados a cuidar de gente. Você é o pastor e a pastora que Deus colocou no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. E onde o Senhor te colocou, ali é o seu lugar de trabalho, ali é o seu campo. E aquele povo é o seu rebanho. Todos nós fomos chamados a pastorear. Nós podemos servir em comunicação. Em intercessão, nós precisamos orar. Nós temos que orar todos os dias pelos enfermos, nós temos que orar pela nossa cidade, pelos profissionais que estão na linha de frente, no combate. Nós devemos orar pelas nossas autoridades, concordando ou não com elas, orar por eles, pedir a Deus que os abençoe, pedir a Deus que dê a eles entendimento e sabedoria. Nós devemos servir as missões e o evangelismo aqui e em qualquer outro lugar do mundo, capelania prisional, hospitalar, capelania nos orfanatos, nos asilos, pequenos grupos, reunir pessoas ao nosso redor, falar do seu amor. Zeladoria eu acho espetacular, porque zeladoria vem de zelar, nós devemos zelar, irmãos. Uns pelos outros, zelar um pelos outros é zeladoria. Zeladoria também no sentido do serviço, zelar pela igreja, pela estrutura, pela sua limpeza. Quando nós nos preocupamos com a arrumação do templo, lá da PIB, nós estamos nos preocupando com os irmãos que arrumam a igreja. Nós podemos servir aos irmãos que arrumam a igreja, zelando pelo espaço. Recepção e tantas outras coisas, nós podemos servir em tantas áreas, meus irmãos, todos nós fomos chamados a servir. Prosseguindo aqui com a nossa aula, o maior entre vocês deverá ser servo. O Senhor disse isso em Mateus capítulo 23, versículo 11. O Senhor estava falando a respeito dos fariseus,
Fariseus, eles eram os doutores da lei, eles sabiam muita coisa a respeito das escrituras. Esses homens eram não apenas autoridade espiritual, mas eles eram uma autoridade governamental naquela época. Esses homens, eles usavam tanto o seu título de governante como a sua autoridade espiritual para serem servidos. Esse é o contexto do que o Senhor estava dizendo nesse versículo. E o Senhor, falando aos seus discípulos, ele disse: olha, vocês não serão como esses caras, que usam do seu posto para serem servidos e para ordenar as pessoas que façam determinadas coisas. O maior entre vocês deverá ser servo. Porque no reino de Deus, aquele que é considerado grande é aquele que foi servo. No reino de Deus, servir é uma honra dada aos seus filhos. Então, meus irmãos, servir é uma honra. Quer ser honrado? Pois bem, meus irmãos, a honra que lhe foi dada é servir. E olha, meus irmãos, eu creio que todos os irmãos que servem de todo o coração devem ser honrados. Assim como o corpo honra os membros. A consciência de que servir é um privilégio deve estar em nossos corações. Sabe por quê? Porque aí a gente, cada um de nós não servimos por obrigação, mas com alegria. E quando a gente serve com alegria, as coisas saem bem feitas. E nós somos recompensados com uma paz e uma felicidade que é incomparável. Que não se encontre em outro lugar que não seja em Deus. O Senhor Jesus nos deu o seu próprio exemplo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Texto está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. O Senhor se fez servo. O maior de todos, o Criador do universo, se fez servo. Que nós possamos ser como nosso Senhor. Eu sempre digo aqui, se nós levamos a sério a palavra que está em João, capítulo 14, versículo 12, que diz que nós faríamos as mesmas coisas que ele fez e faríamos ainda maiores. Então, uma dessas ações é ser servo. Amém, meus irmãos? Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Quem segue ao Senhor serve. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Amém, meus irmãos? Então, tudo isso confirma a palavra de João, capítulo 14, versículo 12. Nós temos um desafio: servir como o Senhor serviu. Então, é nivelado por cima e faz parte dos desafios da vida cristã. O reconhecimento do serviço prestado pelos filhos de Deus é a honra de estar ao lado do Senhor na eternidade. Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
esse contexto, o versículo 13 está num contexto em que as coisas estão muito difíceis. É um contexto de tribulação, é um contexto de muitas batalhas, é um contexto de muitas lutas, é um contexto de que o mundo está totalmente contrário aos filhos de Deus. É um texto considerado apocalíptico, né, quando se fala de Jesus Cristo. E ele encerra esse momento escatológico de Mateus 24, dizendo: olha, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós devemos perseverar, meus irmãos, e continuar servindo as pessoas, ainda que a situação, ainda que tudo que esteja ao nosso redor seja uma verdadeira luta, seja tempos de dificuldade, tal como estamos vivendo hoje. O maior entre vocês deverá ser servo, Mateus 23, capítulo 11. No reino de Deus servia uma honra dada a seus filhos. Pois quem é maior? Diz lá em Lucas, capítulo 22, versículo 27. O que está à mesa ou o que serve? Se você perguntar isso para qualquer pessoa que não conhece a Jesus Cristo, que não tem uma relação com Deus, essa pessoa vai falar o quê? Aquele que está na mesa. Aquele que está na mesa pede e ele deve receber o que pediu. É na mesa de um restaurante que você tem a oportunidade de ordenar, de mandar. Mas o Senhor completa: não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. O Senhor escolheu servir. E o Senhor colocou à mesa os humildes que necessitam de ajuda, que precisam de socorro, que precisam da revelação divina. Nós somos os garçons. Nós somos os que servem. E aqui eu quero partir já para a parte final da nossa EBD, são 10h40. Eu quero falar de 3 tipos de serviço. Primeiro é o serviço por amor, certo? Quando sentimos o amor de Deus em relação a nós, a nossa resposta natural é: Senhor, te servirei. Isso é óbvio, né, meus irmãos? Nós já oramos muitas vezes: Senhor, te servirei por toda a minha vida. É a frase que falamos, que declaramos quando conhecemos o Senhor. Essa resposta acontece quando uma pessoa recebe o amor incondicional e seu desejo é retribuir a quem lhe mostrou esse amor. Esse é o desejo missionário, esse é o afinco missionário. Olha, eu recebi, quero repartir. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz: o amor de Cristo nos constrange. O apóstolo Paulo diz que se sentia obrigado, forçado a contar as boas novas de Jesus por causa do amor que ele tinha recebido do Senhor. É interessante porque Paulo diz: olha, eu recebi esse amor, eu preciso repartir esse amor. Esse amor não pode estar guardado comigo. Se isso fez diferença na minha vida, se isso transformou tudo que sou, isso tem que ser repartido para que outras pessoas sejam transformadas para melhor. Em Romanos, capítulo 1, versículo 14, o apóstolo escrevendo aos Romanos diz: sou devedor. Ele se via como um devedor do amor. Olha lá, sou devedor tanto de gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Versículo 15, 16, ele vai falar judeus, ele vai falar sobre os persas, ele vai falar dos povos até os confins da terra. Paulo se coloca como um devedor. E a forma dele pagar por tão grande amor, amor incondicional, que ele recebeu é o quê? Servindo as pessoas e revelando às pessoas esse amor a todos os povos.
Olha, meus irmãos, nós entendemos essa palavra de maneira romântica, mas eu penso que nós devemos, vou usar um termo aqui, não sei se existe, tá? Desromantizar o evangelho e fazer com que ele seja uma verdade na nossa vida real. Porque a realidade, meus irmãos, é que nós temos muita dificuldade em servir todos, nós temos facilidade em servir alguns. Para um Paulo, que antes de tudo era Saulo, servir os bárbaros e qualquer outro povo com amor não deveria ser uma coisa fácil. Só mediante uma conversão. Um homem que pediu autorização para perseguir os cristãos era um homem que não engolia, não aceitava outros povos, outras tradições, outras culturas. E esse Saulo que se torna Paulo sente de Deus que ele tem que revelar esse amor a todos, servindo a todos. É o apóstolo do Senhor Jesus enviado aos gentios, aos não-judeus. É o apóstolo dos confins da terra. Ele reconhecia que tudo que Deus havia feito por nós, através de Jesus, era por amor. E nós podemos, trazer à memória João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Então agora nós devemos servir por amor, porque fomos amados. Quando sentimos o amor de Deus sendo derramado na nossa vida, o nosso desejo natural é dar a Ele alguma coisa em troca. É só nós observarmos a nossa relação eros, né? A relação de amor que nós temos com a outra pessoa. Especialmente aqui, o namorado, o marido, a esposa, a gente quer dar alguma coisa em troca. Porém, reconhecemos que tudo que podemos dar é pouco em relação ao que Ele nos deu. Entretanto, devemos oferecer o melhor de nós. O que é o melhor, irmãos? O que de melhor nós poderíamos oferecer a Deus? Nossa vida, nossos talentos, o Senhor nos dotou de talentos, nosso tempo, nossas energias e capacidade. Todas essas coisas o Senhor nos deu para que nós possamos colocar o pão na mesa e para que nós possamos servir a igreja do Senhor, o próprio Senhor e ao próximo. Então, tudo isso tem que estar na conta, meus irmãos. Segundo, serviço, nós servimos por privilégio. Nós nos sentimos privilegiados, nós nos sentimos honrados em servir. Existem muitas pessoas que estão perguntando a si mesmas se foram chamadas para servir. Todos nós devemos nos envolver neste serviço, meus irmãos, do reino. Todos nós fomos chamados para servir. Todos nós fomos privilegiados. Todos nós temos o privilégio de servir ao Senhor. Temos o privilégio de servir na igreja e na sociedade através dos nossos dons e talentos. Portanto, devemos nos, escrevi errado aqui, né? Dedicarmos da melhor maneira possível, dando o melhor de nós. E o melhor de nós, irmãos, é a presença de Deus na nossa vida. Seguindo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, 9, 10 e 11, nos diz o seguinte: portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, meus irmãos, que nós não nos envergonhemos de fazer essa missão, que nós possamos ter alegria e orgulho em falar e testemunhar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, diz Paulo a Timóteo.
mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, uma vocação separada, uma vocação à parte, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Deste Evangelho, eu e vocês fomos constituídos pregadores, mestres e apóstolos, desbravadores desse Evangelho. E porque nós fomos constituídos, a morte se torna inoperante. Porque nós somos agora os filhos da verdade. Nós somos aqueles que conhecemos o caminho para a vida. E isso está revelado na manifestação de Jesus Cristo em nós. Como que as pessoas irão conhecer esse amor? Servindo elas, meus irmãos. Servindo. Olha, lá em Minas, lá na minha região, Triângulo Mineiro, o Triângulo Mineiro praticamente tem eu quero falar com todo respeito aqui, viu, irmãos? Tem uma padroeira, certo? Que é a Nossa Senhora da Badia. E é a crença de muitas pessoas lá, dos irmãos católicos. Existe uma cidade que se chama Água Suja, onde existe a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora da Badia, o que eu falei? Aparecida, Badia, desculpa. Olha, irmãos, muitos romeiros de todas as partes do Triângulo Mineiro e de outras partes de Minas Gerais e do estado de Goiás vão andando, caminhando. Eu vi muitos irmãos evangélicos montando tendas no meio da estrada para atender os romeiros, para servir água, para fazer uma massagem nos seus pés, para ter um espaço de descanso. Olha, irmãos, nós podemos revelar a Deus através de muitas formas. Através da graça, como está escrito aqui em 2 Timóteo 8, 9, 10 e 11, capítulo 1. Demonstrando amor, demonstrando piedade, revelando a verdade. Terceiro serviço, com senso de responsabilidade, é o último, nós estamos encerrando nossa aula. Em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, diz que não devemos ser negligentes com as coisas que Deus tem deixado em nossa responsabilidade. Eu não sei qual é, mais uma vez. Então, se você não sabe, você precisa ter uma relação com Deus maior em oração e uma relação com a sua palavra. Porque as Escrituras nos revelam quais são as nossas responsabilidades. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Queimar incenso no sentido de honrar o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Deus tem um projeto. Qual é este projeto, meus irmãos? Salvar o mundo. João 3,16 de novo. O nosso serviço tem que estar inclinado a esse propósito divino. Deus quer salvar as pessoas. Deus quer salvar todas as pessoas. Aquelas que nós olhamos e falamos conosco, com nós mesmos, que a pessoa merece ser salva. Nós devemos ir até ela. Há outras pessoas que nós olhamos e dizemos, essa pessoa merece o inferno. A Bíblia diz que todos nós merecemos e pela graça fomos salvos.
A graça que tirou de nós o que merecíamos e nos deu o que não merecíamos. Aquela pessoa é mais um Zaqueu dos tempos modernos. É mais um criminoso da cruz dos tempos modernos. É mais uma pessoa que era como eu e como você, que estávamos destituídos da glória de Deus e que pela graça recebemos a sua presença. Salvação é para todos e nós devemos estar prontos a servir a todas as pessoas. Penúltimo slide. Que Deus fale ao nosso coração nesse versículo 6 ao 11 de Isaías 58. O jejum que desejo não é este, diz o Senhor, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente seguirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas essa manhã, meus irmãos. Que a luz do Senhor em nós possa romper todas as trevas. Que o nosso serviço ao reino de Deus seja em libertar as pessoas das suas opressões. E isso traz para nós o quê? Uma relação com Deus de uma maneira tão profunda, meus irmãos, que todos os nossos clamores, o Senhor dirá: aqui estou. Servir nos traz mais para perto de Deus. Servir nos faz ter uma relação mais íntima com Deus. Servir faz com que a nossa oração seja uma conversa mais direta com Deus. É lindo esse texto de Isaías, capítulo 58, versículos 6 ao 11. Coloque na sua geladeira, no quadro, em todos os lugares, para que você lembre disso. Essa é a nossa vocação. Portanto, o nosso compromisso e a nossa responsabilidade deve ser alcançar aqueles que não conhecem Jesus. Deus tem confiado a nós essa responsabilidade, a todos nós, não alguns ministérios, não alguns departamentos, algumas comissões e juntas, a todos nós. Então devemos nos preparar para realizarmos com excelência a obra de Deus. É importante saber que os dons que recebemos não são para nós, mas sim para as pessoas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Essa é a aula de hoje, meus irmãos. Nós estamos iniciando a nossos estudos sobre vocação e que Deus nos abençoe em tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Os irmãos agora fiquem à vontade para se manifestar, fazer alguma pergunta, certo?
O Irineu escreveu muito bom, ele ressaltou a importância desse ensino, de cuidar dos nossos da fé. Lembrou o versículo de Filipenses, capítulo 2, mais precisamente o versículo 7. Ele comentou durante toda a aula, falou que romance e paixão são passageiros e o amor permanece. O Rafael escreveu amém, excelente aula, pastor. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Bom dia. Bom Bom dia. dia. O chato voltou. O Gustavo agora, já partindo para o final, ele nos apresentou 5 itens importantes para quem serve, né? A gente tem que dispor vida, talento, tempo, energia e capacidade. Isso tudo, para mim, se resume em amor. E nada mais é do que o versículo que Deus deixou para a gente, que é um mandamento, né? Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Para mim, para nós servirmos com o coração, a gente tem que entender servir o próximo como a gente quer ser servido. Se você exige ser bem servido numa mesa de restaurante, como o Gustavo disse, por que não nós também não servirmos bem o próximo? Por que a gente só exige, não é verdade? E, para mim, o servir depende muito de uma intimidade que a gente tem com Deus. Porque se a gente tiver uma intimidade bacana, pura e constante com Deus, o que vai acontecer? A gente vai servir cada vez mais tranquilo. Não vai ser uma obrigação servir, não é certo? Tá ouvindo, Gustavo? Só tô vendo você rir. Não, tô ouvindo tudo. É, viu? E para mim, você foi muito feliz quando você escolheu esse capítulo 58, de 6 a 11 de Isaías. O resumo da aula é essencialmente esse daí mesmo. Acabou, né? Junto com versículo 7 de Filipenses 2, Jesus, vindo na forma de Deus, se esvaziou e foi servo. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Foi muito edificante a aula, tá? Amém. Obrigado, Irineu, pela contribuição. Só justificar a minha risada aqui, que a Débora disse que eu sei cantar mesmo, né? Ela falou, amor, você sabe cantar. Eu falei, sei cantar não, sei gritar, né? Há controvérsias. Há controvérsias mesmo. Mais alguém, meus irmãos, gostaria de fazer uma pergunta, uma contribuição? O Márcio escreveu: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele citou João 13, versículos 34 e 35. E escreveu que o Gustavo é um cantor gutural. Isso que eu quis dizer quando eu falei que ele sabe cantar. Rafa escreveu obrigada pela vocação. A Ashley escreveu bênção demais, Gusta. Amém. Isso aí. Amém, meus irmãos. Então, vamos encerrar aqui a nossa aula. Vou pedir para a Débora fazer uma oração. E semana que vem nós estamos de volta aqui com mais uma aula. Lembrando aos irmãos que hoje, às 18 horas, nós temos o nosso culto online. Será um culto especial. Então, você que é casal, casado ou namorado, participe, se inscreva lá no chat lá e você vai concorrer a algumas cestas, viu? Bem legais, interessante de café. Não sei se é de café da manhã, mas é uma cesta que você vai degustar, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Oremos. Senhor, muito obrigada por essa aula.
Que o Senhor nos faça lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos deu, nossos talentos, a nossa vocação. Nos encha, Senhor, de amor ao próximo, Deus. Nos encha, Senhor, desse senso de urgência, Deus, de servir as pessoas, de sermos sal, sermos luz. Nos encha, Senhor, dessa força. Que o Senhor abençoe o dia de hoje, nos dê um domingo abençoado, um restante de domingo abençoado com as nossas famílias, um culto abençoado mais tarde e uma semana, Senhor, na sua presença. Que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.